O Ibirapuera foi projetado para as comemorações dos 400 anos de São Paulo. Só que o parque não ficou pronto no dia 25 de janeiro de 1954. E ele, na prática, acabou sendo entregue apenas em agosto daquele ano. Vamos caminhar um pouquinho juntos para a gente saber mais informações do parque. Esta área aqui já foi ocupada por aldeia indígena, já foi pasto, houve invasão, barracos chegaram a ser construídos. Em 1935, a VASP, a companhia de aviação que hoje não existe mais, chegou a sugerir que nesta área fosse construído um aeroporto. Ainda bem que esta ideia não prosperou. O Ibirapuera não é o maior parque da cidade, é o terceiro. Em termos de área, na frente dele estão o Anhanguera e o Parque do Carmo. Mas é o parque mais central, o mais conhecido, muito agradável, visitado por 650 mil pessoas por mês. Acho que o parque ele tem uma importância enorme, né? Acho que primeiramente do ponto de vista ambiental, né? O parque ele fornece serviços ecossistêmicos para a cidade, né? Então a parte de drenagem de água, de regulação de temperatura, de captação de gás carbônico no solo, né? Então ele faz esses serviços ambientais e ele também tem uma importância cultural e social enorme, porque ele abraça um público de toda a cidade, né? Vem gente da cidade inteira, inclusive de fora da cidade, né? É um grande ponto turístico. E ele fornece esses serviços, né, para a comunidade, para a sociedade, de esporte, de lazer, de cultura e de contato com a natureza. Acho que isso realmente é o mais importante. E quando a gente pensa em todo esse verde aqui, a gente se esquece que a cidade também é tomada por concreto. E dentro desse concreto a gente tem muitos viadutos. Vocês sabem qual foi o primeiro viaduto construído em São Paulo? O Chá. E tem cada história interessante em torno dele. Trabalhar. Hoje eu vim no consultório de odonto, consulta de rotina. No meu horário de almoço, né? Então, terminando aqui, passeando um pouco pelo centro. O vai e vem no viaduto do Chá é constante. Desde que foi construído, ele é usado por pessoas que precisam ir da Rua Direita até a Rua Barão de Itapetininga para trabalhar, resolver pendências ou passear. Em novembro deste ano, o viaduto completa 130 anos e ele foi extremamente importante para a construção da São Paulo que a gente conhece hoje. É que antes de ser inaugurado, essa parte aqui da cidade, do outro lado do rio Anhangabaú, onde fica o Teatro Municipal, não tinha nada. Fica mais fácil de entender quando a gente olha os mapas antigos de São Paulo. Nesse daqui, de 1810, é possível ver que no lado direito do mapa já existiam a Catedral da Sé e o chamado Convento de São Bento, assim como o Convento de São Francisco. Já ao lado esquerdo do mapa estava praticamente vazio. Somente nos anos de 1800, que é o período da chegada das primeiras mudas de café na região do estado de São Paulo, é que a cidade começa a ter uma expansão urbana para além dessa colina histórica, desse triângulo histórico. O Vale do Anhangabaú, do lado, né, na margem esquerda da colina histórica, ele acabava sendo um obstáculo físico para a expansão dessa cidade. É justamente a partir, então, do final dos anos de 1800, que surge, então, a necessidade de vencer esse obstáculo físico com a construção de um viaduto que alcançaria, então, as terras para além do Vale do Anhangabaú, que seria o que hoje corresponde à região ali da República e da Santa Efigênia. A ideia do viaduto foi sugerida pelo francês Jules Martin em 1877. A obra, no entanto, só começou 12 anos depois. O próprio viaduto do Chá, o primeiro viaduto que foi construído em aço, ele vai ser completamente montado e produzido na Alemanha e vai ser trazido, então, né, por meio de embarcações e vai chegar à cidade por meio da ferrovia e vai ser montado aqui no Vale do Anhangabaú para contribuir aí com essa expansão da cidade em direção ao noroeste da cidade, em direção à região da Praça da Sé. E por que esse nome, Viaduto do Chá? Por conta de você ter ali um território já marcado já na memória dos moradores como o Morro do Chá, como o Vale de Plantio do Chá,
né? Então, o viaduto do chá porque ficava sob, então, o Vale do Anhangabaú, onde se produzia o chá, né? Onde se produzia o chá mate, né? Você tinha o hábito do europeu de tomar chá e você tinha, então, o Barão de Tapetininga, que tinha uma residência onde era o MAP antigamente, bem na frente ao Teatro Municipal. Ele vai produzir, então, o produto chá. A inauguração do viaduto foi em 6 de novembro de 1892. Mas logo o encanto da população pela novidade deu lugar à insatisfação com o pagamento de pedágio. Para passar pelo viaduto, era necessário desembolsar 60 réis, ou 3 vinténs. Quem não quisesse pagar teria que dar uma longa volta para cruzar o Vale do Anhangabaú. Anos mais tarde, na década de 1930, o viaduto de aço precisou ser substituído pelo elevado que nós conhecemos hoje, feito de concreto armado. Esse viaduto de metal, ele acaba não sendo muito resistente para os novos equipamentos que começam a surgir. Você tem aí um aumento da circulação de bondes, um aumento da população, você já tem o surgimento dos primeiros automóveis, e esse viaduto em aço, ele acaba não cumprindo mais a sua função de assegurar e garantir essa circulação por conta dessa fragilidade. E aí, em 1938, é inaugurado esse novo viaduto, paralelo ao viaduto antigo, e aí o viaduto antigo ele vai ser desmontado. Do viaduto antigo só ficaram as fotos, mas ainda é possível conhecer pertinho dali alguns objetos e decorações da época em que ele era de aço. No atual Shopping Light, passado e presente convivem lado a lado. O prédio foi construído em 1929, no lugar do então Teatro São José, para acomodar a empresa The São Paulo Tramway Light and Power. As escadas rolantes dividem o espaço com os lustres da época. Também estão lá os balcões onde clientes da Light pagavam as contas de luz, assim como os elevadores de 1929 que vieram dos Estados Unidos. Enquanto ponteiros de portas mostram o quanto a tecnologia evoluiu, a placa no elevador revela o avanço na mudança de hábitos dos paulistanos. O prédio ainda guarda 28 cofres como esse, que estão espalhados pelos andares. Agora a gente está aqui nessa escadaria, que inclusive é tombada pelo Departamento de Patrimônio Histórico e que era usada pelo então presidente da Light para ter acesso a uma passagem exclusiva para o Teatro Municipal, para o Vale do Anhangabaú e também para a Praça Ramos de Azevedo. Mas infelizmente, quando a gente refaz esse trajeto hoje em dia, a gente se depara, olha só, com essa parede. É porque aqui é o limite do território do shopping e por isso eles precisaram construir esse obstáculo. A boa notícia é que essa passagem exclusiva do então presidente da Light faz parte do projeto de revitalização do Vale do Anhangabaú. Então, quem sabe possa haver uma esperança de a gente matar um pouquinho dessa curiosidade. Aqui a gente conta muito parte da história da cidade de São Paulo, né? Então a gente, como parte integrante, a gente se preocupa muito em manter o prédio muito bem cuidado e garantir que todos venham aqui não só como um centro de compra, mas também como um centro de história, cultura e informação. Do outro lado do viaduto, outro prédio histórico ajuda a contar a história da capital paulista. O edifício Matarazzo, que desde 2004 abriga a prefeitura, já foi sede das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, da marca de carros Audi e do Banco Banespa. Ele foi construído em 1939 a pedido do italiano Francesco Matarazzo. Todo o edifício é revestido com mármore travertino, característica arquitetônica italiana daquela época. Na fachada é possível ver esculturas com os diferentes ramos de negócios da família Matarazzo: tecelagem, metalurgia, agricultura, química e comércio. No saguão da entrada principal está o mosaico do mapa do Brasil, de acordo com a divisão administrativa da época. Do Banco Banespa restaram apenas os balcões, que também estão na entrada principal. No último andar do edifício Matarazzo, a gente encontra esse jardim, que é o primeiro jardim suspenso do Brasil e um dos maiores da América Latina.
Aqui foram plantadas mais de 400 espécies de plantas, entre elas o pau-brasil, que é essa árvore aqui. Foi justamente ela que deu nome ao nosso país e que também foi bastante explorada pelos portugueses na época da colonização. Esse pau-brasil ainda é bem novo, tem apenas 5 anos, por isso está assim pequenininho, mas ele pode chegar até 15 metros de altura. O Walter Galera, que era o zelador do prédio do Matarazzo, isso na época, né, de 1940, ele tinha esse pequeno hobby de plantar algumas coisas. Então ele plantava algumas mudinhas, totalmente de uma forma muito simples, né? Ele não tinha esse conhecimento da botânica. E o Francisco Matarazzo, que era o filho do Francesco, né, que era o cabeça da família, ele gostou da ideia, ele fazia muitos desfiles de moda aqui em cima, né? Então por isso ele financiou isso e fez com que crescesse dessa forma que está aqui hoje em dia. 130 anos de história. Os rostos mudam ao longo das décadas. Os passos também se perdem no horizonte, mas a vocação de São Paulo está ali presente, seja para ser caminho ou ponte. O Viaduto do Chá é realmente um símbolo da transformação de São Paulo. E é muito fácil ver a expansão da cidade quando a gente olha para o conjunto dos seus mapas. Esta era São Paulo do século XVII. Em vez de ruas ou avenidas, caminhos levavam às diferentes freguesias, como a da Lapa e a da Penha. Nossa querida metrópole já foi uma vila com 200 colonizadores portugueses e milhares de indígenas. Avançando no tempo, em 1810, a capital paulista se resumia ao que hoje é o centro histórico. Todo o resto era periferia, incluindo o Mosteiro da Luz. Meio século depois, esta era a área urbana da capital, pintada em vermelho. Apenas parte da República, Sé, Santa Cecília, Bom Retiro e Brás. O resto era a zona rural. Em 1929, a área pintada cresceu, mas a Zona Leste só ia até a Penha e o extremo sul era no bairro da Saúde. A então cidade de Santo Amaro só seria incorporada na década seguinte. Hoje, São Paulo faz limite com 20 cidades, mas este mapa, de 1934, mostra que naquela época eram apenas 7. Cotia, Santana de Parnaíba, Juqueri, Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e Santo Amaro. Osasco só deixaria de ser bairro em 1959. Mais um salto no tempo e chegamos aos anos 90. São Paulo estava praticamente urbanizada, só crescia nos extremos, como é hoje.